3%, a série original brasileira da Netflix, chegou na sua última temporada e hoje eu, Camila Souza, estou aqui com o Henrique a definir, que vai fazer um veredito junto comigo sobre essa série, mas fica de olho que a gente vai falar alguns spoilers de todas as temporadas, então fica de olho. Pois é, né, Henrique? 3%, a série brasileira, a primeira série brasileira original da Netflix. Ela foi lançada lá em 2016, quando tudo era mato. E ela marcou época também, né? Ela abriu portas para várias séries que a Netflix está fazendo hoje em dia, né? Exatamente, pessoal. Olá, todo mundo. Sim, eu acho que a presença de 3% no catálogo da Netflix foi uma coisa muito revolucionária pra gente, no sentido de dar a oportunidade do público brasileiro ter uma produção nacional falando sobre uma realidade distópica, uma coisa que a gente nunca tinha vivido antes, nunca tinha visto antes. Pois é, Henrique, eu lembro que eu fiz a Junket, na verdade eu entrevistei os atores, acho que em todos os anos, inclusive eles estiveram na CCXP também, fizeram painéis e tudo, e eu lembro que era tudo muito uma novidade, assim, de você ter uma série brasileira da Netflix, porque você tinha já House of Cards, você tinha algumas produções do streaming, e era uma coisa assim, outro nível e tal, e agora a gente vai ter a nossa série falada em português. E eu lembro, Henrique, não sei se você lembra disso, que na época, quando a série estreou, os brasileiros acharam meio ok, tiveram algumas críticas, mas ela fez muito sucesso em vários outros países, né? Eu tava no painel da série, na CCXP, da primeira pra segunda temporada, todo mundo já tinha assistido a primeira, e eu me lembro que a sensação que eu tinha é que a galera tinha gostado muito menos do que a galera respondeu à presença deles. A chegada deles no painel foi muito ovacionada, teve muita comoção em torno da presença deles. Eu achei que seria bem menos, assim, do que... Porque a resposta do público brasileiro foi tão negativa, eu esperava que eles tivessem muito menos apelo, sabe? E, na verdade, foi uma coisa muito intensa, eu achei, assim. Eu acho que até, Henrique, tem um pouco a ver com a questão de, apesar de termos críticas, a gente fica feliz que tem a série brasileira. Sim, né? lógico. Então, isso é importante, é muito importante falar isso. Apesar de a gente ter crítica, na verdade existe um trabalho importante na crítica, né? Que é apontar coisas para que o crescimento seja mais efetivo, apontar coisas importantes que podem ser boas para a série, se ela conseguir se superar. Apontar críticas é importante, mas é muito mais ainda que a gente tenha o que apontar. Ter uma produção nacional que é voltada para um mercado muito novo pra gente, que é a coisa da fantasia, da realidade distópica, que são temas que a gente não aborda na nossa dramaturgia. É importante ter, apesar de tudo, muito importante. Exatamente, Henrique. E aí depois da primeira temporada nós tivemos a segunda e a terceira, que eu acho que a gente concorda ali que eu gosto mais da terceira, mas é aquele meio de série, sabe? Quando a série tá ali desenvolvendo umas coisas, e aí vem um monte de ideias, e algumas ideias que surgiram, mas ficaram pelo caminho, né? Não tiveram um bom desenvolvimento também. Eu prefiro a segunda. Eu acho que a segunda... ela é mais continuativa. Eu acho que a terceira, embora ela tenha um ritmo melhor, ela repete a premissa da primeira temporada e ela desvia um pouco a narrativa da continuidade que ela tinha para que a gente se foque ali naquela reprodução do que a gente já viu antes. Os melhores momentos da terceira temporada, pra mim, na verdade, são aqueles que contam o passado dos personagens, muito mais do que aquela questão da concha. Aquilo tudo pra mim pareceu muito mais um desvio do que necessariamente uma evolução. Então eu acho que por isso eu gosto um pouco mais da segunda. Um grande problema pra mim de 3% tá na sua mitologia mesmo. Eu acho que a gente é capaz de perdoar efeitos problemáticos. A série tem uns problemas de produção, um figurino problemático, muito problemático pra mim. Ela tem uns problemas de produção, sim, mas a gente é capaz de perdoar isso por uma história bem contada, sabe? Então, minha preocupação maior com 3% era a história. Eu acho que ela tem uma mitologia muito, muito promissora, que é essa questão mesmo da meritocracia, né? O que você pode atravessar, alcançar um outro estágio se você for merecedor dele, mas que critérios são levados em consideração na hora de fazer isso? Mas existe ali uns buracos, sabe, que me incomodam um pouco. A gente não sabe
nada sobre como as coisas chegaram até ali, né? O que era o continente antes, como é que eles chegaram até o Mar Alto, como é que aquele trio fundador chegou até ali, com que recursos ele fez aquilo. Existem alguns problemas nesse sentido. A mitologia está estabelecida de uma maneira muito superficial, eu acho, assim. E eu esperava que essa última temporada fosse levar a gente até algumas conclusões importantes e não levou. E aí, caminhando para essa última temporada que foi disponibilizada na última semana na Netflix, eu, de um modo geral, gostei, mas eu senti que até certo ponto a trama tava indo ok, e aí depois que você tem um certo clímax, total, tanto a trama baixou um pouco, quanto eu achei o último episódio meio corrido com umas coisas. Eu não sei qual foi a sua impressão, Henrique. Foi a mesma que a sua. Na verdade, eu achei a última temporada, até o momento do grande clímax lá, né, no Mar Alto, até aquele momento eu tava super envolvido. Eu comentei até comigo mesmo, falei, caramba, eu não esperava que eu fosse ficar tão envolvido assim com o final da série. E eu super embarquei, assim, apesar daquele submarino de isopor ter me assombrado durante um tempo... Ai, meu coração. Aquela ação toda me pegou, assim, eu fiquei animado com aquilo, sabe? Eu acho que a trajetória da Glória foi muito boa na série, assim, não foi tanto no final, mas várias coisas que aconteceram ali me animaram bastante. Com a Joana também, né, com o Marco, os personagens estavam muito bem definidos, eu achei, mas depois que acontece aquele clímax, aí deu uma caída, assim, considerável. Eu achei interessante o fato deles não terem terminado no clímax. Sim. Então, assim, a partir do momento em que você poderia encerrar o episódio com o acontecimento no Mar Alto, encerrar a série, assim, e deixar pros fãs imaginarem, do tipo, terminar de uma coisa meio utópica, do tipo, essa estrutura de poder que reprime tanto as pessoas não existe mais, e agora a gente vai para um novo amanhã. Mas eles escolhem o caminho de tipo, não, a gente vai trazer isso antes e vai te mostrar o pós. Só que aí, na hora de mostrar o pós, eu fiquei tão empolgada, tipo, agora eles vão mostrar como que são as coisas. E apesar de achar que eles trouxeram algumas discussões interessantes ali, de mostrar o que você faz agora, né? A partir do momento que você não tem essa liderança, por mais que ela seja uma liderança que seja opressora, mas ela é uma liderança, né? E aí quando você tá sem isso, pra onde você vai? O que você faz? Eu gosto da discussão, mas eu acho que em relação a ritmo, me deu uma pegada ali, porque tipo, parece que tá todo mundo olhando pro outro assim, né? E agora, gente? A gente faz o quê? Exatamente. Como que faz agora? E olha, o meu maior problema, eu vou te falar, Camila, meu maior problema com essa última temporada é conceitual. Porque, pra mim, não faz sentido que eles tenham o Mar Alto, que é um lugar cheio de recursos, onde eles podem ter um recomeço. Não faz sentido pra mim que eles escolham destruir, contaminar e aniquilar aquele pedaço de natureza tão rico que tá ali pra disposição deles. Pra mim, fazia mais sentido o continente ir pro Mar Alto do que o Mar Alto ser destruído. Aquilo, pra mim, era estranho, sabe? Eu não consigo entender. Ou você trazer tecnologia do Mar Alto, né? Sim. Até tem uma personagem que ela é médica, então ela fala muito de tipo, olha, aqui tem cura, aqui tem vacina, aqui tem remédio, aqui tem coisas que são boas pro continente, né? Fora o contraste conceitual mesmo. Porque assim, você tá uma série inteira dizendo pra mim que o continente tá daquele jeito porque foram as pessoas que transformaram ele naquilo. E aí você tá me dizendo também, na mesma série, que pra se vingar vale a pena você destruir todo um pedaço de planeta que é tão importante pra sobrevivência. Isso pra mim é contraditório e incoerente do ponto de vista conceitual, sabe? Esse é meu problema com a última temporada. Sim, entendi. Eu também tenho alguns problemas em relação à parte mais técnica, mas eu vou falar o meu veredito sobre 3% de um modo geral. Eu acho que apesar de ter essas críticas, é como a gente falou no começo desse vídeo, apesar da gente ter críticas à série, eu acho que ela foi muito, muito importante, acho que ela evoluiu nesses 4 anos, e acho que vale a pena assistir a temporada final. Tem coisas que são bem amarradas, outras coisas são deixadas um pouquinho mais soltas ali. O episódio final eu tenho alguns problemas com ele, porque eu acho que ele foi muito corrido e quis, de repente, ali, ao invés de fechar as coisas que ele já tinha aberto, ele começou a abrir novas narrativas que não ia dar tempo de fechar direito. Totalmente. Eu falei, bom,
Era melhor, se atenha ao que você já abriu e fecha isso aqui, ao invés de lá nos 30 e poucos minutos do episódio, você, não, eu vou abrir um novo negócio, temos uma novidade. Tipo, mas ninguém falou disso antes? Onde é que tava isso? Mas eu gosto de 3%, acho que foi uma série muito, muito importante. E acho que vale a pena assistir. Até se você quer criticar alguma coisa, você quer saber exatamente o que tem ali, é bom você assistir. Então, eu recomendo que as pessoas assistam. E você, Henrique? Eu também recomendo. Meu veredito é muito parecido com o seu. Eu acho que é muito importante assistir. Existem coisas muito boas acontecendo na série, existem coisas muito promissoras. O último episódio eu concordo que abriu coisas que ele não conseguiria resolver. Tanto que ele resolveu de uma forma muito banal, que é usando a elipse, né? Você não conta o que aconteceu. Mais ou menos como a concha foi feita. A concha aparece pronta e alguém diz assim, demorou tanto tempo pra ser feito. Pronto, essa é a explicação. Então, eles fizeram algumas coisas assim mesmo, mas eu acho que é uma série importante. É uma série que tem que ser reconhecida. Foi uma abertura de portas muito valiosa para produções nacionais, tanto que várias outras vieram depois. Existem atores que fazem um bom trabalho, existem momentos de emoção na série que eu acho que vale a pena. Vale a pena pra você ter critério, sabe? Se você é um fã de séries que se orgulha de se dizer fã de série, você tem que ver coisas que são que abrem as portas, que atravessam as fronteiras. E 3% é uma dessas séries, então você tem que assistir por causa disso, pelo menos. Exatamente, Henrique. Então deixa aqui nos comentários se você assistiu essa temporada final de 3%, o que você achou, se você gosta da série de um modo geral. Deixa tudo aqui nos comentários e não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que a gente continua cobrindo séries da Netflix, lançamentos e tudo o que está acontecendo na cultura pop durante esse período da pandemia, tá bom? Até mais! Tchau, tchau!